Nessa aula, você vai saber mais sobre um tema que gera muita controvérsia, porque a maioria da galera da internet vai na contramão do que eu vou te dizer. O mercado financeiro vai muito além de análise gráfica tradicional e hoje eu vou mostrar para você porque não há a menor necessidade de decorar essa baboseira de padrão de candle que todo mundo ensina por aí. Se você está em busca de um conteúdo que realmente pode virar o seu jogo e a sua jornada no mercado financeiro e no day trade, para estudar, para operar, para faturar do jeito certo mesmo, alto, fica até o final desse vídeo. Meu nome é Felipe Amorim, eu sou trader profissional há 16 anos e eu tô te falando isso justamente porque eu mesmo consegui virar o meu jogo, mudar o meu destino, o destino da minha família, o destino dos mais de 10 mil alunos que estão aqui na Academia Alta Renda, justamente quando eu entendi isso que você vai começar a entender agora. Enquanto rola a vinheta aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal Academia Alta Renda para você continuar aprendendo do jeito certo, com os nossos vídeos gratuitos e poder lucrar alto como um verdadeiro profissional no mercado financeiro e no day trade. Existe uma verdade no mercado financeiro. O mercado é contextual, nada aleatório, o mercado não é eficiente, como dizem por aí. Essa teoria já foi derrubada há muito tempo. Mas principalmente a análise gráfica, purista, simples, o Price Action Naked, as figurinhas geométricas, os famosos padrões de candle, isso nunca funcionou, não funciona e não vai funcionar. E eu vou te explicar por quê. Nesse momento, alguns de vocês já devem estar me xingando, falando, então quer dizer que os livros dos famosos lá, você está falando que não funciona. Infelizmente eu tô. Por que isso é tão difundido assim? Porque, infelizmente, isso é um conteúdo que qualquer bobo ensina e qualquer bobo aprende. E eu sinto muito se eu te ofendi. Mas o que eu quero te mostrar agora é um conteúdo real que te dê a capacidade de entender o mercado financeiro como um profissional, como um institucional, que é justamente o nosso background, para que você realmente tenha resultado e eficiência no mercado financeiro. Então senta aí e presta atenção no que eu vou te dizer. Várias outras análises são muito mais importantes e muito mais eficientes. Análise de região de interesse de negociação, análise de rastreamento de posição de players, análise de liquidez no mercado, de sentimento de mercado e muitas outras. É isso que a gente juntou para criar o que a gente chama hoje de placar estatístico. A gente coordenou de forma organizada e eficiente, de maneira conjunta, as informações sobre o Price Action, que dão pra gente a perspectiva de onde os players querem negociar. A gente juntou a análise de volume com a relação do preço para dar a noção pra gente de em que direção que os players querem negociar, para ver se aquele movimento é validado ou não, se eu posso confiar naquele movimento ou não. E a gente embutiu nessa análise o fluxo de ordens para dar para a gente o time, a hora que eles estão entrando. E por último, a gente também organiza isso para entender o sentimento de mercado, que afinal de contas é o mais importante, dá para a gente um sentimento direcional de mercado, para entender, agora o mercado como um todo está indo naquela direção. A gente juntou isso dentro de uma análise técnica discricionária, para entender justamente a movimentação, a dinâmica e a formação de preços de um jeito que fosse eficiente e principalmente lucrativo, que é o que eu vou te mostrar agora. Várias outras teorias foram embutidas nesse processo, a teoria fractal é uma delas, ou seja, o mercado se comporta de maneira fractal em diferentes tempos gráficos e a gente vai falar disso muito mais adiante em outras aulas aí para frente no futuro. Agora eu quero te dar um exemplo, antes da gente entrar no fator técnico mesmo, do seguinte: imagina você lá, você é um trader profissional e você está na tesouraria de um banco lá e te liga um cliente querendo fazer um hedge cambial aí, porque ele está exportando uma soja, ele é um grande exportador de soja, e de repente ele está querendo fazer um hedge aí de 50 milhões de dólares de uma soja que ele está mandando para a China. É óbvio que eu estou criando esses números aleatórios, é um exemplo que eu estou te dando. Mas imagina você lá e esse cliente te liga: fulano, você pode fazer um hedge para mim de 50 milhões de dólares aí, para eu proteger a minha exportação, para eu ter a garantia do recebimento do dólar a esse preço e tudo mais? E aí você, como trader, vira para ele e fala assim: espera só um pouquinho, eu tô só esperando formar um ombro, cabeça, ombro, ou senão eu tô só esperando formar um príncipe da Macedônia, ou um setup do croissant, ou qualquer baboseira desse tipo, que eu já vou abrir o seu hedge de 50 milhões de dólares. Amigão, você não trabalha nem no banco mais, nem no mercado financeiro mais, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Então, goste você ou não, essa é a realidade que você vai ouvir aqui. E você vai ouvir em todas as vezes se você for realmente ter acesso ao mundo institucional. Você acha mesmo que se um padrão de candle fosse tão eficiente, porque isso é facílimo, é babaca de programar num robô e botar para executar de forma automática. Você acha que se isso fosse eficiente, um grande fundo já não tinha programado isso aqui, um ombro, cabeça, ombro, um padrão de candle, uma xícara alça, já não tinha programado isso aqui e colocado no robô para executar e desmontado toda a estrutura de Wall Street, por exemplo, com aqueles prédios bilionários gigantescos, com traders ganhando 100, 200, 300 mil dólares por ano, mais comissões? Para que tudo isso? Gastando rios de dinheiro para construir algoritmos que analisam sentimento e direção e fluxo e tudo mais? Se só isso aqui funcionasse? Eu acho que você consegue responder essa pergunta por si só. Hoje eu vou botar tudo isso abaixo e vou te contar o seguinte: sabe esses 258 padrões de candle
candles que você decorou naquele livro lá de padrão de candle? Pois é, eu vou te dizer o seguinte, joga aquele livro fora, ou usa para calço de mesa, para fazer fogueira, qualquer coisa do tipo, porque desses 258 padrões de candle, sei lá quantos, que eu não sei nem o nome, você vai precisar saber só de um. E eu vou te provar isso hoje. Antes disso, deixa eu te contar por que o candle é tão usado pela maioria das pessoas. O candle foi trazido lá do Japão por um trader chamado Steve Nissen na década de 80, mas ele foi descoberto lá no Japão e ninguém sabe a origem dos candles. Lá no século 17, ele foi popularizado já naquele momento por um trader chamado Moneiza Homa, que operava arroz nas bolsas de futuro de arroz lá no Japão. Agora, presta atenção numa coisa aqui. Um candle, quando ele foi determinado lá naquele cenário lá no Japão, lá no século 17, um candle, ele avaliava o cenário do mercado de arroz futuro, que levava em consideração, como qualquer commodity, produção, consumo, estocagem e um pouco de clima. Só que tem uma característica no mercado de commodities agrícolas, para quem não tem conhecimento nesse setor especificamente, que é uma coisa chamada de sazonalidade. Esse mercado ele é sazonal. Então, o que o Moneiza Homa buscava entender quando ele tinha essa formação de candle, que ele dava um nome específico para esse candle, era como essas forças tinham se comportado naquele intervalo de safra ou entre safra, entre se teve uma produção maior, se teve uma produção menor, se o consumo está maior, se o consumo está menor, se o clima interferiu na produção, ou a estocagem está deficitária por qualquer motivo, se o consumo está muito aumentado e isso comprometeu os preços, se a produção está muito aumentada e isso comprometeu os preços, porque isso afeta forças de oferta e demanda, ou seja, dentro daquele safra e entre safra, daquela sazonalidade, que muitas vezes eram 3 meses, 6 meses, 1 ano, 12 meses. Então, o candle especificamente nunca foi criado para ser usado como num gráfico de 1 minuto, para ficar lá achando estrela cadente, martelo, harami, maruboso e blá, 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 blá. O que o Moneiza Homa queria entender quando ele dava esse nome é porque um candle específico com aquele formato, dado um nome específico, que na verdade era para facilitar o atendimento, vinha com uma formação muito específica de todas essas variáveis dentro dessa sazonalidade que respeitava um critério, um horizonte temporal infinitamente maior. Quando pega o candle e coloca num gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos para analisar uma coisa que não tem nada a ver com isso daqui, ele simplesmente para de funcionar. Por quê? Porque essa análise não foi feita para avaliar esse mercado, por exemplo, o mercado futuro de índice, com o dinamismo desse mercado, com a frequência de negócios desse mercado, com a amplitude desse mercado, com a microestrutura que esse mercado tem e com um monte de outras variáveis que impactam a formação de preço desse mercado. Quando a gente está falando isso, só aqui a gente já desmonta toda essa teoria dos padrões de candle. Ah, Felipe, mas por que ele é tão usado então? Porque ele é visualmente mais confortável, só por isso. Mas existem vários outros critérios de análise, ou vários outros formatos gráficos que poderiam ser usados no lugar e que representariam a mesma atividade dos preços. Então eu vou mostrar para vocês, presta atenção. Existe uma lógica por trás da formação e da evolução dos preços que você precisa entender para você não depender desse padrão de candles e decorar essas formas e esses nomes e tudo mais. A primeira coisa que você tem que entender, para daqui a pouco a gente entrar na parte mais técnica do gráfico, é o seguinte: o mercado financeiro trabalha com urgência em busca de liquidez. Como assim, Felipe? Quando um player grande vai entrar no mercado, ele tem a necessidade de liquidez, porque a posição dele é muito grande. E para colocar uma posição dele no mercado, ele precisa de uma contraparte. Então, se ele quer comprar, ele precisa de alguém querendo vender. E quando ele precisa dessa liquidez e ele tem urgência pela posição ou pelo preço, ele vai em busca com urgência dessa liquidez. Isso cria um desequilíbrio nas leis de oferta e demanda, que é justamente o que controla os preços no mercado. Esse desequilíbrio das leis de oferta e demanda acontece justamente por quê? Porque por algum motivo existe um sentimento no mercado, onde o mercado pode estar positivo
ou negativo. Não só na sua variação, mas no seu sentimento. E é o sentimento que gera um movimento direcional. O movimento direcional de alta ou de baixa no mercado. Então isso aqui é fundamento de mercado. Isso aqui não tem nada a ver com análise técnica gráfica. Isso é fundamento de mercado. É isso aqui que faz o preço se deslocar. É isso aqui que faz o preço se movimentar, faz o preço se formar dentro do mercado. Sabendo disso, eu vou te ensinar um jeito de enxergar os candles de um jeito que provavelmente você não viu ainda. Primeiro, entendendo a dinâmica da formação e da evolução dos preços dentro de um candle e também montando a história dos candles para formar os famosos blended candles. Uma coisa que até então a gente só fazia no treinamento fechado e agora eu vou mostrar para você, justamente porque eu quero elevar o nível de consciência, elevar o nível de conhecimento que está sendo entregue para você aqui na Academia Alta Renda e que você não vai encontrar em nenhum treinamento pago aí no Brasil. Então vem comigo. Aliás, deixa eu te falar mais uma coisa. Hoje tá na moda falar que o tape reading é o grande fenômeno do mundo. Nos últimos anos, os caras que fazem tape reading viraram celebridades verdadeiras, porque isso aqui parece que ele é mais evoluído espiritualmente, porque todo mundo que opera no mercado. E eu vou dizer pra você, você que opera candle, quando a próxima vez um cara de tape reading ficar te enchendo o saco, você fala pra ele que você que opera candle, você analisa mais fluxo do que o cara que opera tape reading. Aliás, tape reading por si só já funcionou no passado. Hoje em dia não funciona mais, porque a microestrutura de mercado mudou e porque a dinâmica do mercado mudou. Mas depois a gente fala disso. Ou seja, por que você que opera candle opera mais fluxo do que o cara que opera tape reading? Por um motivo específico. O candle nada mais é do que o histórico do fluxo num determinado período. Exatamente. É o fluxo que cria movimento, porque o fluxo é uma intenção direcional nos preços, que cria um movimento direcional. Então, se eu tenho um candle aqui de 5 minutos, dentro desse intervalo de 5 minutos, o que o candle me mostrou é a história do fluxo nesses 5 minutos. E eu vou mostrar para vocês agora isso aqui na tela, presta atenção. Eu não falei para vocês das forças de oferta e demanda? Elas estão exatamente aqui, nesses dois slides. Presta atenção. Quando eu tenho um candle de alta, na verdade, se eu abrir o candle e mostrar a dinâmica, a evolução e a formação de preços, o que eu vou ter é isso aqui, pessoal. Ó, o preço abre aqui, certo? Isso é um candle de alta, ou seja, a abertura é mais baixa do que o fechamento, e ele tem os pavios para marcar máxima e mínima. Isso aí, provavelmente, vocês já sabem. Agora, o que acontece é quando o candle abre, ele sofre uma pressão de oferta que é maior do que a pressão de demanda, que faz o preço cair um pouco, e quando ele chega nesse nível aqui embaixo, ó, ele recebe uma pressão de demanda maior do que a pressão de oferta, e o desequilíbrio dessas forças, quando a pressão da demanda está maior, faz o preço subir. Obviamente isso vem seguido de agressões consecutivas, recorrentes, progressivas, que formam fluxo, enfim. Sobe até aqui, chega aqui, a pressão da oferta fica maior do que a demanda, e aí o preço sofre uma correção. Então é o desequilíbrio dessas forças que gera a dinâmica de preços. Obviamente o que faz o deslocamento acontecer é o fluxo. Por isso que eu estou falando que, baseado na lei de oferta e demanda e no desequilíbrio dessas forças, o fluxo intervém nos preços e na formação de preço promove o deslocamento. Então o que você está vendo aqui nada mais é do que o histórico do fluxo dentro desse intervalo de tempo, que pode ser 1 minuto, pode ser 2 minutos, pode ser 5 minutos, não interessa. Quando a gente vai lá para o outro também, a mesma coisa. Olha só, aqui eu tenho um candle de baixa, certo? Um candle vermelho, normalmente eles pintam de verde e vermelho, onde a abertura está aqui em cima, mais alto do que o fechamento, e é isso que caracteriza um candle de baixa, porque os preços caíram dentro desse intervalo de tempo, marcado máximas e mínimas da variação de preço, mas acontece exatamente a mesma coisa, é o desequilíbrio dessas forças que promove o deslocamento. Então, o candle abre aqui, sofre uma pressão de demanda maior, quando chega aqui em cima, a pressão da oferta é aumentada e a da demanda diminuída, esse desequilíbrio força os preços a uma queda, obviamente isso é provocado pelo fluxo, que eu já expliquei aqui. Chegando lá embaixo, a mesma coisa. A pressão da demanda faz mais influência no preço do que a oferta. E aí o preço acaba sofrendo uma correção e fecha aqui. Então esse intervalo de tempo
1, 2, 5, 10, 60 minutos, é nada mais, nada menos do que o histórico do fluxo. Então agora não precisa mais decorar o formato do candle. O que eu quero que você entenda é a dinâmica de preço. O que o preço fez para formar essa figura? Porque o preço conta uma história, a figura não. Como assim, Felipe? A figura fora de contexto não te diz nada. A formação do preço, a dinâmica de formação do preço, o deslocamento do preço dentro do contexto correto te dá eficiência e lucro. E como é que é esse contexto? Vou te mostrar de um jeito que provavelmente você não viu ainda. Tá vendo isso aqui? Esses formatos? Todo mundo fala, né, desse candle aqui ser um martelo, isso aqui é uma estrela cadente. Beleza, tudo bem. Mas e se de repente eu percebesse essa formação no gráfico aqui, ó, isso aqui não me dissesse nada? E se eu te disser que, baseado no estudo chamado de Blended Candles, blended, tá? A junção de 2, 3, ou independente do número, 2, 3 ou mais candles, há também, se eu entender a dinâmica dos preços, há também sempre a formação de um candle que a gente chama de gatilho. E independente do nome que você der para ele, eu vou te mostrar no próximo slide um monte de nomes engraçados que resultam no mesmo interesse de preços. Então olha lá, só um exemplo para você aqui, ó. Eu pego essas três variáveis, esses três candles aqui, e esses três candles, se eu for medir a abertura do primeiro candle da série e fechamento do segundo candle da série, com a máxima do candle e a mínima do candle da variação de preço, esses três candles formam exatamente esse candle aqui, ó. Mas quando você olhou para isso aqui, você não conseguiu enxergar isso aqui. E essa é a importância. Às vezes, isso aqui está no contexto certo. Só que porque você está preso ao padrão de candle, você não enxergou aqui. Por quê? Porque isso é uma formação blended. Blended é uma mistura que resulta em um outro componente novo. A mesma coisa aqui, ó. Esses dois candles, se você for pegar a abertura dele e o fechamento, a abertura do primeiro da série e o fechamento do último da série, com a máxima e a mínima, toda essa construção, olhada por dentro pela dinâmica dos preços, aquela que eu mostrei no slide anterior, forma isso aqui, ó. Ou seja, aqui não te dá uma visão de um martelo, aqui te dá. Que eu nem chamo de martelo, na verdade eu chamo de gatilho, porque o importante é que ele me mostre um gatilho de entrada, um gatilho de decisão. A mesma coisa aqui. A diferença é que esse é um martelo, esse aqui vai formar uma estrela cadente. Mas a mesma coisa, a abertura do primeiro da série com o fechamento do último da série, mínima e máxima, olha a formação final. Agora, quer ver o mais legal? Dá uma olhada aqui. Tudo isso aqui são alguns poucos, entre os 260, 280 e tantos padrões de candle que tem por aí nos livros, que resultam sempre na mesma coisa. Então você tem os famosos martelo e estrela cadente, que são clássicos. Agora, olha só que legal. Eu tenho um engolfo de alta. Esse engolfo de alta é o quê? Isso pode formar um gatilho? Pode. Como assim, Felipe? Dá uma olhada aqui para vocês verem. A abertura do primeiro da série, o fechamento do segundo da série. Então vamos desenhar o candle? Vamos. Olha aqui para você ver. O resto daqui para baixo é um pavio. Isso aqui é o quê? Ah, é um martelo. Pois é. Isso é um gatilho, que aqui você não viu. A mesma coisa dessa pinça de fundo. Uau! Então vamos lá. Abertura do primeiro da série, fechamento do segundo da série, a mínima marcando o preço, porque a máxima não teve, então vamos desenhar o candle? O resto é pavio. Olha a formação. A mesma coisa para os padrões baixistas. Eu tenho uma nuvem negra. Uau! Beleza. Então vamos lá. Olha só para você ver. A abertura do primeiro da série, o fechamento do último da série, o resto para cima é pavio, porque ele encontrou lá no limite. Vamos pegar essa pinça de topo aqui? Vamos lá. Então olha só, a abertura do primeiro da série, fechamento do segundo da série, limite da máxima, para baixo ele não teve mais pavio, então a formação foi essa aqui, ó. Pronto, olha lá. Estrela cadente, ou seja, são todos gatilhos que no contexto certo me dão
uma intenção dos preços no mercado, uma intenção direcional dos preços no mercado e me ajudam a tomar decisões. Vamos ver se funciona no mercado de verdade? Eu tenho várias referências de blended candles ao longo da tendência. Olha aqui, a formação desses 4 aqui. A abertura, eu vou fazer aqui na frente, tá? Aqui, ó, vou referenciar o preço aqui na frente. A abertura do primeiro da série tá aqui, ó. Então, vou marcar ele ali. O fechamento do último da série tá aqui embaixo, ó. Então, praticamente junto aqui, ó. Deixa eu marcar de vermelho, porque classicamente eles fazem de vermelho, né? Então aqui, ó. Então tem isso aqui. Para cima, até lá na máxima, é tudo pavio. Então olha a formação que aconteceu aqui. Esses 4 candles que vocês estão vendo aqui, ó. A referência de preço é esse candle aqui. É uma estrela cadente. A mesma coisa que se eu for dar continuidade, tem um monte de referências de preço aí. Você quer ver um outro legal? Às vezes, quando eu chego aqui nesse momento de mercado, ó, eu não consigo reconhecer essa formação. Mas se eu souber dos blended candles, olha o que ele forma. Olha a abertura do primeiro candle da série. Deixa eu marcar de verde, porque eles fazem de verde. Olha a abertura do primeiro candle da série, lá em cima. Olha o fechamento do último candle da série, lá em cima também. Se você olhar bem com o zoom aqui, ele ainda tem um paviozinho lá em cima, pequenininho assim, ó. E o resto para baixo, até a mínima aqui, é pavio. Nesse contexto, me daria uma perspectiva de um início de um pullback nessa tendência de baixa. A mesma coisa que se eu vier mostrar para vocês aqui, ó, nessa limite de máxima de mercado, aqui eu não estou enxergando nada. Eu tive testes e um monte de outros padrões, mas eu não consigo entender nada da formação do candle aqui. Mas, se eu abrir isso aqui para o blended, olha só, a abertura do primeiro candle da série. Aqui um 3, nós fizemos com 4 candles, 2 candles, estou fazendo com 3 candles. A abertura do primeiro candle da série, aqui embaixo. Fechamento do último candle da série, aqui embaixo. Fechou o corpo do candle, certo? Isso aí você já sabe o que é o corpo do candle. Aqui para cima, o resto é pavio. Olha o que essa figura aqui, ó, representa como formação. Então, pessoal, e assim a gente tem diversos exemplos a mais que vocês podem pegar, inclusive é tarefa para vocês abrir o mercado agora ou amanhã durante o pregão e começar a observar essas formações e vocês vão ficar espantados com a quantidade de vezes que isso acontece, mas não só isso, como isso vai ajudar e interferir diretamente nos seus resultados imediatamente. Então eu te provei que padrão de candle, figurinha geométrica e essas baboseiras que estão falando por aí, infelizmente não vão te levar a lugar nenhum e só vão fazer você perder dinheiro. Se você quer ganhar de verdade, com consistência, com profissionalismo, você precisa entender que existe uma lógica por trás do mercado financeiro que é utilizada pelos grandes players para manipularem o mercado e fazerem com que isso tudo sirva a favor deles, para eles terem altos lucros, mas que você também pode se beneficiar com isso, entendendo essa dinâmica e usando isso a seu favor. E se você quiser continuar estudando isso tudo, se aprofundando ainda muito mais em todo o conteúdo que a gente tem preparado para você, para te tornar um profissional de verdade, um trader de ferro, basta clicar no link aqui embaixo e se cadastrar para ter acesso à nossa série gratuita aqui na Academia Alta Renda. Então dê o seu joinha, se inscreva no canal da Academia Alta Renda, use e abuse dos vídeos por aqui sem moderação, siga a gente lá no Instagram também, @Academia Alta Renda, e eu tenho certeza que o que você vai ver e ouvir aqui dentro, você não vai encontrar em nenhum treinamento pago no Brasil. Tá duvidando? Começa a ver os vídeos aí, depois você me conta. É isso aí por hoje. Te espero na próxima. Sucesso e sorte a todos sempre e nos vemos no topo.